Salve família, e aí, você está suave? Vamos aí trocar mais uma ideia sobre filosofia, certo? Dessa vez nós vamos conversar sobre uma obra pesada que representou muito avanço nos estudos interseccionais e na filosofia política. E eu tô falando de Mulheres, Raça e Classe, tá ligado? Escrito pela Angela Davis em 1981, livro pesado. Lógico que eu não vou falar do livro inteiro, né, mano? Não tem como. Vou falar de um capítulo específico, que é o capítulo 11, que se chama Estupro, Racismo e o Mito do Estuprador Negro. Só que eu vou me reter especificamente no mito do estuprador negro e nós vamos trocar uma ideia sobre o que seria isso, certo? De acordo com a concepção de estuprador negro, existiria uma certa tendência dos homens pretos de serem mais atraídos pelo seu desejo sexual, tá ligado? Ou seja, eles não conseguem se controlar, eles não têm tanta capacidade assim para resistir aos impulsos sexuais. E, somado a isso, existe uma espécie de vingança pelo período de escravidão, então os homens pretos tenderiam a se vingar de homens brancos tendo relações sexuais com as mulheres brancas, tá ligado? E isso é usado como uma justificativa para os linchamentos que aconteceram mais recorrentemente depois da Guerra Civil norte-americana. E esses linchamentos, o que são esses linchamentos, né? Os linchamentos são uma espécie de punição pública por parte da sociedade com algum criminoso, tá ligado? Então a sociedade identifica o criminoso e pune ele publicamente. Em outras palavras, a sociedade toma para si o poder de representar a punição do Estado. A sociedade faz aquilo que o Estado deveria fazer. Eu não preciso nem falar que isso tem muita chance de dar bosta e de ser possivelmente um equívoco, certo? Como bem demonstra a Angela Davis, isso tinha um certo uso político. Os linchamentos aconteciam e eles tinham um certo uso político de manter a população preta no lugar onde elas estavam, certo? Só que, mano, o que acontece pra rapaziada ter essa associação entre homens pretos e tendência a ser mais facilmente atraídos pelos seus desejos sexuais? Para vocês entenderem melhor, basta você pensar naquele exemplo, naquele estereótipo clássico de que todo homem preto tem a genitália grande, certo? Historicamente, existe uma associação entre ter a genitália grande e não controlar seus impulsos sexuais. Para ficar mais fácil, eu não precisar ficar falando toda hora não controlar seus impulsos sexuais, eu vou chamar isso de incontinência, certo? A incontinência é a capacidade que um certo indivíduo tem de frear seus impulsos sexuais e não ser tão facilmente atraídos por eles, certo? Então, voltando, existe historicamente uma associação entre ter a genitália grande e ser incontinente, tá ligado? A gente pode encontrar um bom exemplo disso, primeiro, nas estátuas gregas, tá ligado? Como que o homem era retratado nas estátuas? Tinha um corpo, mano, monstrão, tá ligado? Um físico invejável, assim, que era considerado como ideal. E a genitália dele era representada como algo pequeno mesmo, que era para simbolizar a capacidade que aquele indivíduo tem, que aquele homem tem, de frear seus impulsos sexuais, tá ligado? E de não ser facilmente atraídos por eles. Então, é justamente isso. A genitália grande, ela simboliza a capacidade que o indivíduo tem de frear seus impulsos sexuais. Dou outro exemplo para vocês. Tem uma comédia grega chamada As Nuvens, escrita pelo dramaturgo Aristófanes. Nessa comédia grega, tem um personagem chamado Strepsíades, tá ligado? E ele tá, mano, zoado de moeda, tá endividado, e ele precisa arranjar um jeito de quitar as dívidas dele, tá ligado? Ele se endividou porque, mano, o filho dele, Fidípides, era apaixonado por cavalo, tá ligado? E aí ficava, mano, gastando uma moeda comprando um cavalo de raça. E aí ele se endividou, tá ligado? O Strepsíades se endividou. E aí ele fica pensando, mano, eu preciso quitar minhas dívidas, tá ligado? E aí qual que é a ideia que ele tem? Nessa mesma época, o Sócrates tava dando aula, tá ligado? E tinha alunos e pá. E aí ele pensa, mano, eu vou colocar o meu filho pra estudar com o Sócrates. Ele vai conhecer os argumentos injustos. E aí eu vou conseguir convencer o tribunal de que eu não preciso pagar minhas dívidas, tá ligado?
E aí ele vai no pensatório, que é onde o Sócrates fica estudando com os alunos. E aí no pensatório existe um personagem chamado Argumento Justo, certo? Que representa os bons costumes, a educação militar, de exercício físico recorrente, treinamento foda e não estudar tanto. E esse argumento justo se contrapõe ao argumento injusto, tá ligado? Que é o personagem que representa a educação proposta por Sócrates. E é engraçado a gente notar como que os argumentos justos e injustos são representados na comédia. Porque o argumento justo, ele, mano, tem um corpão monstro, tá ligado? Ele tem a genitália pequena. E aí tem um momento que ele tá falando o porquê do Fidípides não... Por que é melhor o Fidípides não estudar o argumento injusto? E aí ele fica falando, mano, se você estudar o argumento injusto, você vai ficar magrelo, porque você não vai praticar muito exercício físico. Você não vai praticar muito exercício físico porque você vai estudar muito, então você vai ficar só dentro do pensatório fazendo teoria, e você vai ficar branco, porque você não vai tomar sol, tá ligado? Você não vai sair tanto. E aí, como consequência disso, como consequência de você estudar muito, não sair pra tomar sol, não fazer exercício físico, você vai ter a genitália grande, tá ligado? Então, justamente por você não tá em dia com a sua saúde corpórea, você vai ser incontinente, tá ligado? Você vai ser mais facilmente atraído pelos seus desejos sexuais. Então note, mano, como que acontece essa associação entre a incontinência e ter a genitália grande, tá ligado? E justamente para Davis, retomando o ponto dos linchamentos, isso estava no imaginário social da sociedade estadunidense naquela época. E isso era considerado como uma das justificativas para tornar legítimo aqueles linchamentos que estavam acontecendo, certo? Então, mano, à luz disso, nós conseguimos compreender melhor como que é possível alguém ser racista e ainda ter um relacionamento com uma pessoa preta, certo? Através dessa hipersexualização da pessoa preta, aliás, melhor reformulando, a hipersexualização das pessoas pretas é uma das formas que o racismo se manifesta, tá ligado? Basta a gente pensar em Corra, por exemplo, tá ligado? E aí, à luz disso também, a gente entende por que, mano, você não deixa de ser racista por, sei lá, compartilhar uma foto do Michael B. Jordan no seu feed, tá ligado? Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido. E um forte abraço. É tudo nosso.